Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima, das aulas de Matemática Plus da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. Agora o vídeo é sobre circunferência, sobre posições relativas entre duas circunferências. E você não precisa decorar nada, vê só. As circunferências podem não ter pontos em comum, podem ter um único ponto em comum quando são chamadas tangentes, e pode ter até dois pontos em comum quando são chamadas secantes. Nesse caso, quando não tem pontos em comum e estão dessa forma, elas recebem o nome de externas ou exteriores. Essas são externas ou exteriores. Se você observar nessa sequência daqui para aqui, ó, o que está acontecendo é que seus centros estão o quê? Se aproximando. Aí aqui já tem um único ponto em comum. Sempre que tiver um único ponto em comum, elas são chamadas de tangentes. Mas nesse caso, elas são tangentes externas, ou tangentes externamente, ou tangentes exteriores. Quando tem dois pontos em comum, vão ser secantes. Aqui tem um único ponto em comum, então elas passam a ser tangentes. Mas são tangentes o quê? Tangentes internas ou interiores. Aqui elas são ditas internas ou interiores, não tem pontos em comum, não é verdade? Mas vê que uma está contida na outra, né? E nesse caso aqui, quando os centros coincidem, elas são chamadas de concêntricas. Concêntricas. Então o que a gente fez foi aproximar o quê? Os centros dessas circunferências. Então existem relações entre a distância entre esses centros e os raios dessas circunferências que você permite que você determine um nome para posições relativas entre elas. Mas o que você precisa saber são as posições geométricas que elas podem assumir, externas, tangentes externas, secantes, tangentes internas, internas ou concêntricas. E que o restante basta de sua análise geométrica que você vai conseguir. Então se liga aí, né, que ficou bem legal aqui, e não vou colocar nenhuma fórmula para isso aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Vê só. Digamos que você tivesse uma circunferência que tem raio 10, outra que tem raio 6, e que a distância entre os seus centros fosse 8. Rui, como é que eu vou proceder nisso aqui? Sempre vai dar certo se você começar pela circunferência maior. Se você começa pela maior circunferência, então digamos que eu tracei aqui uma circunferência que tem centro no ponto C1 e que o raio é 10. Aí a distância entre os centros é 8. Significa dizer que o centro da segunda circunferência ele tem que estar na região interna. Se fosse maior que 10, estaria na região externa. Essa distância aqui é 8. Se essa distância é 8 e aqui é 10, claro que aqui é 2. Então, vê bem, essa circunferência C2, se ela tivesse raio menor que 2, o que é que aconteceria? Elas seriam internas. Raio igual a 2, elas seriam tangentes internas. E raio maior que 2, que no caso é 6, se o raio é maior que 2, elas assumem que posição relativa? Secantes. E vê que você não precisa estar decorando nada, não é verdade? Para saber a posição relativa entre elas. Mais um caso aqui. Nesse caso, você tem que começar sempre pela circunferência que tem raio maior. Então, eu tenho uma circunferência que tem raio quanto? 15. E que a distância entre os seus centros é quanto? 8. Se a distância entre os seus centros é 8, significa dizer que esse pedacinho aqui é 7. Se a circunferência que tem centro em C2 tivesse raio menor que 7, seriam internas. Raio igual a 7, como é o caso, elas são tangentes o quê? Internas. Então, nós diríamos que elas são tangentes internas. Ou tangentes internamente. Né?
tangentes internas. Então, é assim que nós encontramos. Só um detalhe, tem que começar sempre pela circunferência, se existir, que tem maior raio, porque elas podem ter raios iguais, então você pode usar qualquer outra medida, beleza? Qualquer um dos raios, se forem raios iguais. Então, se liga aqui isso no contexto de geometria analítica. No contexto de geometria analítica, eu tenho essas circunferências x² mais y² mais 8x mais 6y igual a 0. E a outra circunferência é x² mais y² menos 16x, não é verdade? Menos 12y igual a 0. Eu tenho duas possibilidades para achar centro e raio dessas circunferências. Uma é completar quadrados e a outra é a forma normal. Então eu vou fazer a primeira completando quadrado e a segunda pela forma normal da circunferência. Isso aqui a gente sabe que é x². Aí já vou botar aqui, ó, 2 vezes o primeiro, e para ficar 8x é 4. Aí eu tenho que botar mais 4 ao quadrado. Esses outros dois, ó, nós vamos ficar com y², aí vou botar 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 3y, né? Mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado. Sendo que para equilibrar, ou eu retiro 4 ao quadrado aqui, ou eu coloco aqui. Então a gente vai ficar com quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 25. Essa é a circunferência que tem centro em que ponto? Menos 4, menos 3. E tem raio quanto? Raio 5, porque r² é igual a 25. Já nesse caso aqui, eu vou usar a forma, nós vamos usar a forma normal da equação da circunferência. Que danada é essa forma normal? A forma normal é x² mais y² menos 2x0x menos 2y0y mais o que? x0² mais y0² menos r² igual a 0. Então basta a gente comparar aqui. Na verdade, que a gente vai encontrar o centro e o raio. Como é que a gente compara? O coeficiente de x é menos 2x0. E aqui é menos 16. Então já chega aqui x0 é 8. Aí menos 2y0 é o coeficiente de y. E aqui é menos 12. Então já encontramos que y0 é 6. E agora, x0² mais y0² menos r² igual a 0. Então eu vou ficar com 64, que já é 8², mais 36, menos r² igual a 0. Então, nós vamos ter que o raio é 10. É o raio da segunda circunferência. E o centro aqui, né, é o ponto 8, 6. Então, uma completando quadrado e a outra pela forma normal. Agora, eu quero achar a distância entre os centros. Então, vamos encontrar a distância entre C1 e C2. Lembra que distância entre dois pontos é raiz quadrada da variação de x ao quadrado, variação de y². Então, essa distância entre dois pontos vai ser o quê? Se nós aplicarmos isso aqui, vai ficar com menos 4, menos 8 ao quadrado, na verdade, menos 3, menos 6 ao quadrado. Isso aqui, ó, vai dar 144, com 81 dá 225, que é 15. Então, Rui, como é que a gente pode interpretar isso aqui? Nós podemos interpretar da seguinte forma. Eu tenho uma circunferência maior. Qual é o raio dessa circunferência maior? Centro 2, raio 10. Como a distância entre seus centros é 15, o centro da outra circunferência ele tem que estar na região externa. Sendo que essa partezinha aqui é 5. Se essa segunda circunferência ela tiver um raio
menor que 5, ela está externa. Igual a 5, ela seria o quê? Tangente externa, que é o caso. Maior que 5 seria secante. E muito maior? Não pode, porque a gente começa sempre da maior. Então, nós dizemos que elas são tangentes externas, ou tangentes externamente, tangentes exteriores, cuja resposta está na letra D. Ok? Então, é assim que a gente usa essas posições relativas em analítica. Qual o trabalho que você vai ter que ter? Você vai ter que achar os centros e os raios e a distância entre os centros para poder decidir qual é a posição relativa entre elas. Dando sequência aí, na questão 2, ele quer saber a menor distância entre as circunferências. Então aqui a gente já sabe o centro, né? E o raio. A primeira, o centro é o ponto de coordenadas 1, 2, 1, 2. E o raio da primeira é 1. Aqui, ó, o centro da segunda é o ponto de coordenadas menos 2, 1. E o raio também é 1. Por que isso, Rui? Porque a gente está usando a forma reduzida, né? Como é a forma reduzida da equação da circunferência? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Circunferência de centro no ponto x0, y0 e raio r. Uma coisa que a gente vai precisar é da distância entre seus centros. Então, a distância entre C1 e C2 vai ser raiz quadrada de menos 2 menos 1 ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 10. Se você tem duas circunferências, vamos ver como é que seria aqui. E ele quer a distância entre elas, né? Elas devem ser externas, né? Porque se não ia ter ponto em comum, não ia ter essa distância determinada. Se o raio aqui, por exemplo, da segunda, ele é 1, e o raio também da primeira é 1, e a distância entre seus centros é raiz de 10, qual vai ser a menor distância que pode ter entre esses pontos dessa circunferência? Vai ser essa daqui. Então, para achar essa menor distância, é só de raiz quadrada de 10 a gente retirar 1 e 1. Ou seja, vai ser raiz quadrada de 10 menos 2. Essa é a menor distância que pontos distintos da circunferência eles podem admitir. Beleza? Então, só isso aí que nós temos para encontrar as posições relativas e também a distância entre circunferências que são externas. Se fosse tangentes, por exemplo, tinha um ponto comum, essa distância seria nula, não é verdade? Dando sequência, nesse exemplo 3, olha o que é que nós temos nesse exemplo 3. Um círculo tangencia a reta, como mostra a figura. Então ele quer saber, o centro do círculo é o ponto 7, 2. E a reta, ele quer saber a equação da circunferência, que seria x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Eu sei quem é o x0 e y0. Meu x0 e y0 é qual? 7 e 2, respectivamente. E o raio, como é que nós vamos encontrar esse raio? Para encontrar esse raio, basta usar a chamada distância do ponto à reta, que é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre quanto? Sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, nesse caso, ó, A, B, C, é só substituir o ponto na reta, né? Que vai ficar 3 vezes 7, menos 4 vezes 2, mais 12, sobre a raiz quadrada de quanto? De 3 ao quadrado e menos 4 ao quadrado. Esse raio, quanto é que vai dar?
O raio vai ser 21 menos 8 dá quanto? 3 vezes 7, 21. 21 menos 8 dá 13. 13 mais 12 dá 25. 25 dividido por 5 dá raio 5. Então aqui é raio ao quadrado, se liga que é raio ao quadrado, e nós vamos obter isso aqui, cuja resposta vai se encontrar na letra A. Já no exemplo 4, eu tenho uma circunferência no primeiro quadrante, tangencia os eixos coordenados. Sabendo que a distância entre o centro dessa circunferência e a origem é 3 raiz de 2, vamos fazer um esboço aqui, né, de como é que seria geometricamente essa situação. Você tem uma circunferência que tangencia os eixos coordenados, o eixo dos x e o eixo dos y. E essa circunferência, ela tem aqui a distância ao centro, ó, é 3 raiz de 2. É 3 raiz de 2. Claro que isso aqui mede o raio, isso mede o raio. Tem como saber quanto mede esse raio? Sim. É só aplicar Pitágoras, né? Porque vai ser r quadrado mais r quadrado vai ser 3 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2r ao quadrado, é 3 ao quadrado vezes 2. Dá para cancelar aqui, né? E fica r quadrado igual a 9, o raio é 3. R quadrado igual a 9, r igual a 3. Se o raio é 3, aqui é 3, aqui é 3. Então, o centro é 3, 3. Então, como é a equação da circunferência? A chamada reduzida. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado, x0 e y0 são 3, né? São iguais a 3, igual a... Sendo que ele quer na forma normal, então a gente tem que desenvolver isso. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dá para simplificar legal aqui, né? Dá ou não? E agora, nós ficamos com x quadrado mais y quadrado menos 6x menos 6y mais 9 igual a zero. Esta é a equação normal da circunferência, cuja resposta está na letra A. Tranquilos? Agora, nós vamos fazer uma questão da prova do Enem 2018. E essa questão foi considerada bem difícil, de circunferência. Ela é uma questão que trata sobre as circunferências de Apolônio, que é um conteúdo que está mais ligado aí ao esquema de Olimpíadas de Matemática. Se você quiser uma solução por geometria plana, deveria ser por isso. Então a gente vai fazer uma solução aqui analítica. Beleza? Que é o seguinte. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros, de modo que o bombeiro do foco A ele tem que estar a uma distância mais elevada. E essa distância em relação ao foco B é o dobro. Então a distância do bombeiro para A tem que ser o dobro da distância para B. Então se nós considerarmos, por exemplo, um plano cartesiano ortogonal. E eu vou considerar, por exemplo, o A aqui como sendo 0, 0, a origem. E B, por exemplo, ele é o ponto 30, 0, porque a distância de A para B é 30. E nós estamos interessados, aqui ó, tem o bombeiro no ponto P, x, y. Então, que pontos são esses? Inclusive, ó, vê que 2 vezes a distância de P para B é igual à distância de P para A. Então, essa distância daqui
tem que ser o dobro dessa distância daqui. Beleza? Então, a gente vai ver onde é que esse bombeiro pode estar. Se é aqui, aqui, aqui. Acho que existe uma infinidade de pontos. Então, agora a gente vai lá na chamada distância entre dois pontos, que é o quê? Raiz quadrada de quem? X menos zero ao quadrado, na verdade, y menos zero ao quadrado. Raiz quadrada, tá errado, né? Mudei aqui, na verdade. Vou fazer direitinho. O que é que nós temos? Lembrar que eu vou usar distância entre dois pontos, raiz quadrada de quê? Da variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado. Certo? Nós vamos encontrar assim. Então, Rui, o que é que nós temos aqui para encontrar? Então, vai ser duas vezes. Aqui é a distância de P para B. Então, vai ser x menos 30 ao quadrado mais y menos zero ao quadrado. Ok? E aqui igual a raiz quadrada de x menos zero ao quadrado e y menos zero ao quadrado. Nós podemos pegar ambos os membros aqui e fazer o quê? Elevar ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado ambos os membros, onde tem raiz quadrada, vai sair a raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado dá 4. E aqui já ficou, ó, isso aqui ao quadrado é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 900. E aqui, y ao quadrado. Elevei ao quadrado, só ficou x ao quadrado, e aqui ficou y ao quadrado. 4x quadrado menos 240x mais 3.600. Estou distribuindo, né? Aqui. Mais 4y quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Eu posso pegar esse x quadrado e y quadrado e jogar para cá. Quando a gente joga ele para cá, eu vou ficar com 3x quadrado mais 3y quadrado menos 240x mais 3.600 igual a zero. Então aqui, o que é que nós podemos fazer? Podemos chegar aqui e dividir todo mundo por 3. Se nós dividirmos por 3, eu vou ficar com x quadrado mais y quadrado menos 80x mais quanto? 1.200 igual a zero. Rui, o que isso representa para a gente? Isso representa uma circunferência. Inclusive aí está na forma normal. Mas se representa uma circunferência, quer dizer que os pontos P que têm coordenadas x e y, eles são pontos de uma circunferência. Então existem infinitas possibilidades para o bombeiro estar. Se nós existimos infinitas possibilidades, ele perguntou, dois bombeiros poderiam ter entre eles uma maior distância de quanto? Bem, se dois bombeiros estão numa circunferência, para ter essa relação de a distância do bombeiro para A ser o dobro de B, do bombeiro para B, é um círculo, é uma circunferência. Então, se nós chegarmos aqui e completarmos quadrados, a gente vai ter, ó, x menos 40 ao quadrado. Por quê, Rui? X quadrado menos duas vezes, daí dá 80x mais o quadrado segundo. E aqui, ó, vai ficar mais y quadrado. Aí, sendo que eu tinha que tirar 1.600. Aí, 1.600 menos 1.200 dá 400. Então, isso é uma circunferência que tem centro no ponto 40, 0 e raio 20. Então, se os bombeiros ocupam o quê? Os bombeiros ocupam pontos de onde? Vou botar aqui, ó, bem direitinho. Pontos de uma circunferência
de raio 20. De raio 20. Numa circunferência de raio 20, qual é a maior distância que dois pontos podem ter numa circunferência de raio 20? Se você tem uma circunferência de raio 20, a maior distância que dois pontos podem ter é o diâmetro. Então, se a maior distância que eles podem ter é o diâmetro, então a distância máxima é o diâmetro, que vai ser o quê? 2r. Então vai ser 2 vezes 20, vai dar 40. Então vamos nos situar. Partindo dessa relação, que a distância de um ponto ao outro tinha que ser de P para A, tinha que ser o dobro de P para B, elevamos ao quadrado e chegamos a uma circunferência. Interpretamos que tem infinitos pontos. Então, são infinitos pontos que estão sobre uma circunferência. Então, dois bombeiros têm que estar sempre sobre a circunferência. Então, qual é a maior distância que eles podem ter? Um diâmetro. E se a circunferência tinha raio 20, significa dizer que o diâmetro é 40.